Senhor Jesus, amém? Como é bom louvar o Senhor, amém? Você já louvou o Senhor com alegria nessa noite? É maravilhoso estar na casa do Senhor, poder adorá-lo, sentir a tua presença. E você que veio aqui hoje, você não vai sair da forma que entrou, amém? O Senhor já tem falado, Ele já tem nos renovado, e Ele tem uma palavra para o nosso coração, amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, número 147, e o verso 1. Lembrando que o livro de Salmos não pronuncia capítulo, só número. Salmos era o inário do povo de Israel, amém? Salmos de número 147, e vamos ler o verso 11 apenas. Verso 11, irmãos, se eu disse perdão. Verso 11. Quem achou diz amém? Eu vou ler e toda a igreja repita. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Toda a igreja bem forte, vamos lá? Sentar glorificando ao Senhor, amém? Quero compartilhar, irmãos, esta palavra que acabamos de ler com o tema agradando a Deus. Repita comigo, agradando a Deus. Você só cochichou, vamos falar bem forte, agradando a Deus. Muito bem. Irmãos, geralmente nós vemos no culto e sempre falamos, olha, hoje, pelo menos uma boa parte diz, hoje eu vou no culto adorar a Deus. Hoje eu vou no culto louvar ao Senhor. Hoje quero estar na presença do Senhor. Só que adorar a Deus é diferente de agradar a Deus. Eu posso estar honrando alguém, exaltando alguém, mas não agradando Ele. Eu já disse várias vezes e quero recapitular para que você aprenda e entenda. Quando nós falamos de adorar a Deus é reconhecer quem Ele é reconhecer a grandeza dEle, é reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, é reconhecer que foi Ele que criou os céus e a terra, é reconhecer que foi Ele que, por amor à humanidade, entregou o seu Filho Jesus para nascer como um de nós, sofrer como um de nós, morrer na cruz por amor a nós e ressuscitar ao terceiro dia para nos garantir salvação, amém? Então, quando nós nos prostramos, todo crente precisa aprender em suas orações, adorar ao Senhor. Tirar um momento de adoração, dizendo para Ele, Pai, Tu és tudo na minha vida. O Senhor é o Todo-Poderoso. Não há Deus como o Senhor. E assim você vai adorando a este Deus, reconhecendo a grandeza, a soberania, o poderio e assim por diante. Isso é adoração. E agora o louvor, nós louvamos Ele. Louvamos a Ele por aquilo que Ele tem nos dado. Quantos está aqui nessa noite agradecido por algo que Deus tem feito na sua vida? Tem alguém?
Louvar a Deus é isso. Eu vim aqui prestar o meu louvor a Ele. É eu dizer: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu esposo. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado por poder acordar nessa manhã com saúde, animado, com vida. Obrigado, Senhor, obrigado. É você ser grato por tudo que Ele tem feito. Aí você o louva. E por isso, irmãos, quando não só o grupo de louvor, mas a igreja está louvando o Senhor com hino, é preciso você entrar nesse espírito de louvor e começar a louvar, sentir a presença dEle. Como já foi dito aqui, erguer a sua mão, dar glória, dar aleluia, porque Ele é merecedor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas coisas você tem visto e muitos livramentos e vitórias ainda você nem viu. Livramentos no dia a dia que às vezes você nem sabe. Mas Ele está ali pertinho de você, conduzindo, direcionando, demonstrando amor de pai para filho. E por isso, irmão, nós não podemos chegar na igreja como um moribundo, ficar quieto, calado. Tem pessoas, irmãos, que quando tem um problema, uma luta, uma dificuldade, ele muda o semblante e faz questão de mostrar para todo mundo que está sofrendo, que está com problema, que está com dificuldade. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, se está tudo bem, louve. Se está tudo bem, louve. Mas se tem problema, também louve. Quando você entrar naquela porta, entrega tudo nas mãos de Deus e ofereça o seu melhor louvor e a sua melhor adoração a Ele. Não só louvamos a Ele porque tudo vai bem. Não louvamos só Ele quando Ele está fazendo tudo o que queremos. Nós louvamos Ele quando Ele diz sim, mas também louvamos quando Ele diz não, porque o não de Deus é para nos proteger. Oh, aleluia, Ele está aqui. Ele está aqui. Será que tem mais alguém que já sentiu a presença dEle aqui? Ele está neste lugar. Então nós louvamos por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E por que, pastor, no momento de dor, de angústia, dificuldade, eu tenho que louvar? Porque a bênção não chegou, mas ela vai chegar. E nós que confiamos nele, temos essa convicção, temos essa certeza, vai chegar. Ah, pastor, eu não estou entendendo nada o porquê disso. Não é para você entender, é para você confiar, é para você louvar, é para você bendizer o nome dele. Porque na 99,9 das lutas, adversidade e problema que você estiver enfrentando, você não vai entender. E Deus não chamou nós para entender. Nós entregamos a nossa vida na mão dele. E agora Ele quer que nós confiemos no mover e no agir dEle na nossa vida, porque Ele tem o melhor para nós. Quem crê aqui que Deus tem o melhor para nós? Irmãos, nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas quem sabe é Ele. Quantas vezes você programou algo, projetou algo, insistiu para fazer algo, achando que ia dar certo, que era o melhor para você, para a sua família, para o seu trabalho, e de repente o que acontece? Deu tudo errado. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque nós achávamos que sabia o que é melhor para nós, mas é Ele que sabe. Você não entendeu, é Ele que sabe. É Ele que está agindo na sua vida de forma que talvez você não entenda. Mas porque você não sabe e Ele sabe. Porque você vê só até ali, Ele está vendo além. O nosso Deus, Ele esteve conosco em 2024. E Ele já está lá no nosso 2025. Oh, aleluia. Ele já está lá, irmãos. Porque Ele é onipresente. Ele é o Deus que tem o poder de estar no passado, no presente e no nosso futuro. Onipresente. Está em todos os lugares. Está em todos os lugares. E ainda eu vejo pessoas, às vezes, irmãos, que nas suas atitudes,
lá no trabalho. Talvez quando está ele sozinho, entre aspas, as suas atitudes é como que Deus estivesse bem longe. Mas Ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Então, para nós entrarmos aqui na palavra, é diferente a nossa adoração, do nosso louvor, de agradarmos a Deus. Repita comigo qual que é o tema de novo. Já esqueceram, gente. Põe a mão, Senhor, no cérebro, na mente, no entendimento desse povo, em nome de Jesus. Qual que é o tema dessa noite? Agradando a Deus. Vamos falar mais uma vez, você tem que gravar. Todo mundo bem forte, vamos lá? Mais uma vez. Você tem que sair daqui e compartilhar com alguém essa palavra. E o tema foi agradando a Deus. Amanhã você vai chegar lá no seu trabalho, onde Deus falou conosco, uma palavra com o tema agradando a Deus. Vai mandar mensagem para um amigo, olha, Deus falou comigo hoje. E ele vai falar com o tema agradando a Deus. Eu aprendi isso. Manda para ele, manda para ela. Seja um canal de Deus. Irmãos, nós vemos aqui no verso 11, então, que o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam a misericórdia. E o tema que eu disse, agradando a Deus, nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos. Agradar alguém tem a ver com deixar a pessoa feliz com o que fazemos. Vou repetir, agradar a alguém é fazer algo que a pessoa se agrade, que a pessoa goste. E sabe qual que é o maior problema? Que às vezes nós estamos fazendo coisas achando que estamos agradando a Deus. Achando. Assim como um casal que mantém um relacionamento íntimo, relacionamento mais próximo, aonde, por exemplo, não tem como a esposa enganar o marido, fingindo que é uma pessoa que não é, ou vice-versa. Às vezes o marido acha que está agradando a esposa acha que está agradando o marido. Por exemplo, quem aqui das mulheres não gosta de receber flor? Erga a mão. Todas aqui gostam de receber flor? Dá um glória a Deus aqui que gosta de receber flor. Nós estávamos num encontro de casais e tinha acho que 3 mulheres que não gostavam de receber flor. E aí ela até questiona e fala: meu marido sabe que eu não gosto de receber flor. De vez dele me dar uma caixa de bombom, ou ele dá isso ou aquilo, ele insiste em me dar flor. Se essa mulher não gosta de receber flor, o homem ia agradar ela dando flores? Não. E é muito importante, irmão, a gente conhecer bem a pessoa. É muito importante nós conhecermos bem o Deus que nós servimos. Porque quanto mais nós conhecemos alguém, mais fácil fica de agradar essa pessoa. Então, nós precisamos fazer para agradar alguém aquilo que deixa ela feliz. E eu pergunto nessa noite, as tuas atitudes, as minhas atitudes no dia a dia, tem agradado a Deus? Tem deixado Deus feliz? É maravilhoso, irmãos, quando Deus diz para Satanás: olha, observaste tu o meu servo Jó? E Deus começa a elogiar Jó. Olha, um homem reto, um homem íntegro. Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Temente a Deus, desvia-se do mal. E hoje, se o nosso Senhor Deus fosse falar de mim, falar de você,
Será que ele teria orgulho, irmãos, de dizer? Está vendo lá na Batista Unida? Aquela irmã, aquela jovem, aquele homem, tem sofrido muito, mas tem mantido a sua fidelidade, não murmura, procura me agradar em tudo, procura me agradar no trabalho, procura me agradar como esposo, procura me agradar na minha presença, confia. Medite comigo, irmãos, por um momento. Que testemunho hoje, agora, Deus daria de mim? Que testemunho hoje Deus daria de você? Será que ele poderia olhar como disse João em algumas cartas, em Apocalipse, e dizer: olha, está vendo aquele ali? Está vendo aquela ali? Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, não tem abandonado a fé. E pergunto de novo: qual testemunho Deus daria de mim, de você hoje? Nós estamos, irmãos, agindo nas nossas atitudes de forma que agrade a Deus? Porque importa, irmãos, mais agradar a Deus do que aos homens. Repita isso comigo: importa mais agradar a Deus do que os homens. E quantas vezes, irmãos, nós desagradamos a Deus para agradar os homens? Quantas vezes? Portanto, conhecer bem uma pessoa sempre nos ajudará a fazer o correto. Só que também, irmãos, quando não conhecemos, isso faz a gente fazer coisas que não agrada a ela. Por não conhecer, achamos que vamos agradar, mas não vamos. Imagina, você não conhece uma pessoa, por exemplo, talvez você não conhece o pastor Fabiano e convida para mim comer na sua casa. E aí chega lá, você fala: olha, eu vou fazer um prato delicioso de camarão. Chega lá, irmãos, eu vou orar, clamar para Deus ter misericórdia, tirar o gosto, o sabor, e eu vou comer na marra. Você vai estar achando que vai estar me agradando, mas não vai. E olha que eu não sou muito enjoado, não, irmãos. Eu como praticamente de tudo. Tem como você proporcionar um almoço delicioso para uma pessoa se você não sabe o que ela come? Por exemplo, nós estávamos ali na minha sogra, tem um cunhado que cozinha muito bem, e eu falei: rapaz, estou doidinho para comer uma dobradinha. Que nós falamos o nome chique, né? Dobradinha, nós não vai falar bucho. E aí compramos lá 4 quilos, fez uma panelada, e uns 20 juntou e não sobrou nada. Aí no outro dia, o meu cunhado falou: hoje nós vai comer pé de galinha, eu vou lá buscar agora. E eu: hã? Agora não pega eu não, em dobradinha eu gosto, pé de galinha não. Aí fez um macarrãozinho para nós. Então não tem como, irmãos, agradar a pessoa se a gente não conhece. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui como agradar a Deus. E sabe o que é interessante? Pela palavra de Deus, em Provérbios 6, 16 até o 19, diz assim, ó. Aqui fala das coisas que não agradam a Deus. Olha aqui, irmãos, as coisas que não agradam a Deus. Eu vou ler rapidinho, porque se eu for explanar cada uma delas, nós vai até meia-noite.
Algumas das coisas que não agrada a Deus, primeiro, olhos altivos. Não agrada a Deus. Língua mentirosa. Está em Provérbios, capítulo 6, 16, até o verso 19, que são coisas que Deus melhor reprovou e que não se agrada. Então, olhos altivos, língua mentirosa, é aquele que comete mentira, mãos que derramam sangue inocente, tudo isso Deus não se agrada. Coração que trama projetos iníquos. Do mesmo jeito que tem pessoas que projetam coisas boas para a família, para os amigos, para alguém do trabalho, tem pessoas que traçam projetos de destruição na vida do outro, e isso não agrada a Deus. Também, irmãos, pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que correm para fazer aquilo que não é da vontade de Deus, para a maldade, para o pecado. Também, testemunha falsa, que prefere mentiras e o que semeia contendas. Isso aqui não agrada a Deus, irmãos. Pessoas que preferem mentiras. Irmãos, essa coisa da mentira é tão séria, irmãos, é tão séria. Porque na vida de algumas pessoas, a mentira faz parte de suas vidas. Se o patrão pede para você algo que você não faz, você não tem a coragem de assumir a responsabilidade e dizer, olha, eu não fiz. Então, eu estava enrolado, eu comecei a fazer, mas começou foi nada. Mentirinhas, né? Ô filho, vai lá e fala que o pai não está, vai lá e fala que a mãe não está, a campainha tocou, você não quer atender, não está disposto, vai lá, fala que a mãe não está, fala que o pai não está. E os filhos são tão sinceros que eles chegam lá e falam, então meu pai falou para falar que ele não está. E pior, nós estamos ensinando ele a mentir. Nós estamos dizendo para ele, a hora que você não quiser, que não tiver certo, você pode mentir. Aí ele dá um nó na escola, acontece uma coisa, você vai falar, não, eu fui, eu fiz. Então, irmãos, tem que tomar cuidado, a mentirinha. E sabe que a Bíblia é tão séria, irmãos? Nós qualificamos às vezes o adultério ou a prostituição como, nossa, que pecado. O ladrão, o que mata, meu Deus, o crente matou fulano e ciclano. E sabe o que é sério? A Bíblia não classifica pecadão, pecadinho. Tudo é pecado. Você entende como é sério, irmãos? Tudo é pecado. E Deus aqui condena, irmãos. Ele não se agrada, explica claro o que não agrada a Ele. Então nós entendemos o que não agrada, fica mais fácil nós saber como agradar. Então Ele não gosta de testemunha falsa, mentiras, e aqueles, irmãos, que semeia contendas. Você conhece alguém que semeia contendas? Pessoas, irmãos, que são contendeiras. Há um comentário A aqui, a pessoa já sai falando B, C e D. E sabe, irmãos, a pior coisa que tem é a gente ficar magoado, ferido com uma pessoa que não fez nada por nós. Que algum instrumento do diabo, um contendeiro que gerou contenda, que saiu falando de um para o outro. E tem muitos contendeiros, irmão. Pega um negocinho de nada e sai saindo, fazendo fofoca. Leva para um, leva para outro. Quando alguém chegar para contar, falar mal de alguém para você, pergunta, você estava lá? Você viu? Espera aí, vamos lá falar com o pastor, você vai ser minha testemunha. Ele vai, ó, no mundo, vazar fora.
Não, mas parece que eu nem vi direito, deixa isso aí para lá. Porque, irmãos, o diabo, a maior ferramenta dele é: me falaram. Quem falou? Ah, a irmãzinha lá. Quem é a irmãzinha? Ah, não sei. Então não leva para frente. Me falaram, me disseram, fiquei sabendo. Não, irmãos. Não podemos aceitar essas coisas que desagradam a Deus, entristece ao Senhor. Aqui, irmãos, aqui, nenhum de nós, começando por mim, não tem nenhum perfeito. Todos nós temos que melhorar em alguma área da nossa vida. Todos nós temos falha de algum jeito. Então vamos procurar agradar ao Senhor. Então o Senhor não se agrada de contendeiros, os que semeiam contenda entre irmãos. Então essas coisas ditas, o Senhor não se agrada. Vamos eliminar isso das nossas vidas. E uma coisa importante, irmãos, tudo aquilo que você ouve, às vezes é um problema aqui entre a Lúbia e a Lucilange. A Lúbia me procura para falar. Outra pessoa chega e fala: a Lúbia está falando a verdade. Nunca, irmãos, tome uma decisão sem ouvir os dois lados. O Espírito Santo de Deus me diz para falar. Não tinha programado, mas Ele está me dizendo aqui agora. Nunca fique de nenhum lado. Tome nenhuma decisão sem ouvir os dois lados. Às vezes chega alguém aqui, a Lúbia fala, um monte de gente fala, e eu já entendo que ela está certa e apoio ela, e eu nem ouvi a Lucilange, nem sei o que está acontecendo. Por quê? Toda situação existe o lado da Lúbia, o lado da Lucilange e o lado de quem está certo. Então cuidado com o que me disseram, cuidado com coisas que chegam entre nós. Nós temos que filtrar. Infelizmente o diabo vai usar pessoas, sempre vai usar. A pergunta é: o que nós vamos fazer com o que ouvimos? O que nós vamos fazer com os problemas que chegam até nós? Porque vão chegar, irmãos. E tem muitos problemas que chegam na vida de um homem sábio, de uma mulher sábia. Ele chega ali e para. Acabou, morreu. Porque tem muita coisa que não compete fulano, ciclano, bertano saber. Tem que levar o problema para quem resolve. Então vamos estar atentos, vigilantes e procurando agradar a Deus. Nós não podemos ter mentirosos. Não podemos ter pessoas que planejam fazer o mal e contendeiras. E só vou falar rapidinho algumas coisas que agradam ao nosso Deus. Vou perguntar de novo: você tem agradado a Deus? Com as suas atitudes, com a sua maneira de viver? Primeira coisa, irmãos, que agrada a Deus. Primeira coisa que agrada a Deus é quando nós temos fé. Repita comigo: quando temos fé. E por quê? Quando nós temos fé, irmãos, isso agrada ao Senhor. Quando nós temos fé, nós estamos dizendo que nós confiamos nele. Quando nós temos fé, nós acreditamos no cuidado, na misericórdia. Quando nós temos fé, nós não desesperamos como se as coisas estivessem fora de controle, porque está no controle dele. E a pior coisa que eu vejo na vida de um cristão, irmãos, ele falar que serve a Deus, que honra a Deus, que é um cristão, mas nos momentos de dor, de adversidade, não confia no Senhor. Não entende que, não acredita que Ele vai agir, não acredita que Ele vai fazer. E muitos de nós somos assim, irmãos. Quando surge uma situação, nós não conseguimos demonstrar fé. A fé agrada o Senhor. É a maneira de expressarmos nossa confiança
e dependência dEle. Quem aqui depende do Senhor? Eu sempre oro e falo: Senhor, eu sou extremamente dependente de Ti. Tudo que eu vou fazer eu entrego nas mãos dEle, porque eu tenho convicção, irmão. Eu entendo que sem Ele eu não sou nada. Você consegue entender isso? Senhor, eu vou fazer isso. Eu sei qual que é a minha parte de fazer. Só que se Ele não estiver no controle, irmãos, se Ele não estiver comigo, então nós precisamos entender que quando temos fé, quer dizer que nós estamos confiando e dependendo dEle. Se você não tem conseguido ter fé, peça fé a Deus. Senhor, esse trem está difícil, eu não estou conseguindo confiar, mas eu sei, Pai, que o Senhor vai dar a vitória. Porque tem alguns momentos, irmãos, que a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver solução. Geralmente quando eu estou num momento difícil como esse, eu oro ao Senhor, e lá no fundo, o Espírito Santo sempre me diz: vai dar tudo certo. Às vezes eu estou olhando a situação, está perdido, não tem jeito, eu não consigo imaginar uma solução para aquilo ali, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo lá: vai dar tudo certo. Só que tem momentos, irmãos, também de eu orar, falar com Ele, e o Espírito Santo, fala nada, não dá nenhum direcionamento. E a fé é isso, irmãos, você acreditar naquilo que você não vê, você confiar naquilo que é improvável. Então, quer agradar o Senhor? Procure exercer a sua fé, procure confiar nele mesmo quando tudo está ao contrário. É a primeira forma de agradar ao Senhor, tendo fé, confiando, acreditando e dizendo nele: Senhor, eu confio em tudo que está nas tuas mãos, eu confio no Senhor. Em segundo lugar, segunda forma de nós agradarmos ao Senhor é termos um espírito quebrantado. Repita comigo: um espírito quebrantado. Irmãos, tem pessoas que são muito duras de coração, que jamais conseguem quebrantar o seu coração. Baseado em Salmos, número 51, verso 17, na oração de Davi: o Senhor agrada quando estamos arrependidos e abertos ao seu tratamento em nossas vidas. Irmãos, tem coisas na nossa vida que precisamos deixar Deus tratar. E para isso nós temos que abrir, como diz o salmista em Salmos 51. Senhor, quebra meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Ou seja, tira toda a dureza do meu coração e coloca um coração que eu venha ser sensível, sentir qual é o teu querer, as mudanças, a transformação. Essa oração aqui, irmãos, Davi faz depois dele cometer um adultério e um homicídio. Ele se humilha, reconhecendo que ele não é nada sem o Senhor. Quebra, faz de novo. E quando nós chegamos ao Senhor com o coração quebrantado, as coisas mudam, irmãos. O espírito quebrantado, irmão, é a consequência do arrependimento em nossa vida. Você consegue se arrepender quando comete erros? Porque o arrependimento, irmãos, é reconhecer o erro e decidir mudar. Sabe quando você faz uma coisa errada e você reconhece e fala: olha, nunca
nunca mais eu vou fazer isso. Há uns 6 anos mais ou menos, irmãos, vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Eu estava vindo de Cuiabá. Aí você sai de viagem, sabendo que é uma viagem longa. Era um decidão, eu estava mexendo na pista. Era um lugar visível, dava para ver lá em Simão. Só que tinham colocado faixa contínua, que não podia ultrapassar. Uma caminhonete estava na minha frente e ultrapassou. E eu já fiquei atrás e ultrapassei também. Lá em Simão, que dava para ver, igual eu falei, era visível, dava para ver. Estava lá a Polícia Federal, ó. Cheguei lá, encostou a caminhonete, me encostou, bom dia, tudo bem, tudo bem. Habilitação e documento do carro, entreguei, tudo certo. Ele olhou para mim e falou assim, boa viagem. 20 dias depois chegou a multa em casa, ultrapassagem, faixa contínua, 2.000 e não sei quanto de multa. Eu falei, amor, estou com vontade de enforcar eu mesmo. Nossa, vontade de me enforcar mesmo. Como que eu faço uma cagada dessa? Usando um termo bem feio. Aí eu falei, nunca mais eu ultrapasso em faixa contínua. Agora perde a habilitação, né? Aí, irmãos, às vezes fui muito tempo para hemodiálise, indo com o pessoal. Aí tem aquela decidona ali. Tem gente que ali, ó, o Alex sabe, chega chinelo e ultrapassa. Vira e volta, as polícias tá lá em cima. Vem cá, meu filho, vem cá. Encosta aqui, para que pressa? E eu aprendi com isso, irmãos. Não ultrapasso mais, porque aí já é burrice, né? Então o que a palavra diz aqui, irmão? Coração quebrantado vem de uma pessoa que se arrepende dos seus erros diante de Deus. Tem muita gente que usa só o termo, eu me arrependi. Se não mudou, não teve arrependimento. Recapitulando, arrependimento é reconhecer e decidir não fazer mais. Senão, não teve um arrependimento sincero. E quando há um arrependimento sincero, isso gera em nós quebrantamento. Você se colocar diante do Senhor como Davi era um rei, irmãos. E ele se coloca diante do Senhor e se humilha. Se você é capaz de se colocar diante do Senhor, se humilhar, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, eu tenho tentado fazer certo, mas eu não tenho conseguido. E se humilha, se quebranta diante dele. Irmão, você vai estar agradando o seu Deus com essa atitude. E nós sabemos que não é fácil, por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. Porque a nossa natureza pecaminosa quer dominar nossas vidas. Mas uma coisa que agrada o Senhor é o quebrantamento. É o arrependimento. É você se humilhar diante do Senhor com um coração sincero. Porque isso, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece quando nós nos prostramos e às vezes até oramos pedindo perdão. E às vezes não tem arrependimento nenhum, não tem oração sincera nenhuma. É Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. É como eu disse também. Eu sempre digo para algumas pessoas, irmãos, nós não fomos chamados para ser juiz. Jesus foi enviado pelo seu Filho, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou. E Jesus não tem nesse momento
autonomia de julgar. Jesus é juiz? Sim ou não? Jesus é nosso advogado nesse momento, irmãos. Diga comigo, Jesus é o meu advogado. Se a ele não cabe julgar, vai chegar o grande dia. Que aí, meu amigo, ele foi promovido, aí ele vai ser juiz e vai julgar. Aí não adianta, Senhor, tem misericórdia. Agora ele não é mais advogado para ter misericórdia, ele vai ser juiz. Mas no momento ele é nosso advogado. Se Jesus não está aqui para nos julgar, por que alguns cristãos, ou que se dizem cristãos, quer ficar julgando a vida do irmão, da irmã, de um, de outro? Não cabe a nós julgarmos, irmãos. E sabe o que é o pior? Às vezes a pessoa cometeu um erro, faz isso aqui, ó, se arrepende, se humilha, com toda sinceridade diante de Deus, através do quebrantamento, Deus perdoa, a pessoa alcança misericórdia, e aí alguns juízes ficam ainda falando e julgando a pessoa. A pessoa errou, se humilhou, já tratou com Deus, e você agora que está em pecado, achando que é santo e que pode falar do outro. Você entende, irmão, quanto isso é sério? Cuidado. Nós não sabemos a sinceridade do coração de ninguém. Então cabe nós entregarmos a Deus. Então, quebrantamento. Todo mundo aqui sabe o que é quebrantamento, irmãos? Dá um glória a Deus. Quebrantamento agrada a Deus. E por último, uma coisa que agrada ao Senhor é fazermos o bem. Quantos aqui estão fazendo o bem no dia a dia? Mas não é só o bem para a sua família não, né? Irmão, Deus se alegra com o amor revelado através de ações de misericórdia. O que é ações de misericórdia? A atitude que nós temos sobre vida de pessoas que precisam de misericórdia. Um grande exemplo aqui que a palavra nos fala em Mateus 22, do verso 34 até o verso 40, é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, irmãos, e é engraçado ali que a parábola fala, né? Passa ali o levita, sim ou não? O sacerdote, quem mais passa? Hã? Quem mais passa? Levita, sacerdote. Faltando um aí. Depois o bom samaritano. Olha para você ver. O sacerdote, não, é isso mesmo. O sacerdote quer dizer quem? O sacerdote naquela época era um ministro. Alguém que se importava, alguém que tinha cuidado das ovelhas, das pessoas. E ele passa de largo. Repita comigo, de largo. Levita, mesma coisa. Sabe o que é isso? Quer dizer, peraí, não é ninguém da minha família, não é ninguém que eu conheço. E o bom samaritano chega ali. Quando ele vê, os judeus, irmãos, não se davam com os samaritanos. Julgavam os samaritanos, criticavam, cortavam a volta deles. Só que ao invés de um cara que se dizia santo, trazendo nos dias de hoje um cara que se dizia cristão, todo mundo conhecia ele como crente, ao invés dele, uma pessoa simples vai lá como bom samaritano, pega ele, leva para um lugar de cuidados, cura as feridas dele, paga, e ainda deixa lá, olha, se ficar mais caro, quando eu voltar eu pago a diferença. Cuidou, fez o bem. É um maior exemplo para nós, irmãos. Fazer o bem, primeiramente temos que começar com aqui, ó, os nossos irmãos. Que bem que eu posso, olha para a pessoa do teu lado aí, olha para frente agora, olha para trás. Que bem você poderia fazer pelos seus irmãos?
no dia a dia. Como eu posso ser bênção na vida deles? O grande problema é que nem para a nossa família, às vezes, os nossos irmãos, nós não fazemos o bem. Gente, pequenos gestos, às vezes, fazem uma diferença grande na vida de uma pessoa. Qual que é o bem? E aí, temos que fazer o bem entre nós, família de Cristo, e também o bem para outras pessoas. Pessoas que você vê que está precisando, pessoas que você vê que está enfrentando problemas, e talvez você não precisa fazer sozinho. Às vezes você vê uma pessoa que está precisando de alimentos, de uma cesta, procura nós, fala, olha, vamos ajudar essa pessoa. Tem cesta na igreja? Já tem metade. Não, vamos juntar e terminar a cesta. A gente vê a dificuldade da pessoa e ajudar. Às vezes tem pessoas, irmãos, que estão enfermas, não sabe correr atrás, não sabe ir no médico e outras coisas. Enfim, uma coisa que agrada o coração de Deus é fazer o bem, que está em Hebreus 13 e o verso 16. E para mim finalizar, nosso amor a Deus também é revelado através do nosso compromisso com o sofrimento das pessoas. Irmãos, quando a gente faz o bem, a gente está agradando a Deus. A gente já vê alguns textos, e a palavra de Deus fala também, que naquele dia, às vezes alguém vai dizer, olha, o Senhor dizendo, olha, eu tive fome, não deste de comer, tive sede, não me deu de beber. E aí a pessoa fala, mas quando, Senhor? Eram meus pequeninos que estavam passando dificuldade. Você teve a oportunidade de ajudar, de estender as mãos, de fazer alguma coisa, e não faz. Então todo bem que você faz para as pessoas, você faz como se fosse para Deus. A Bíblia fala que se alguém der um copo d'água para um dos seus pequeninos, já ganhou o seu galardão. Então, fazer o bem agrada a Deus. Que nós possamos sair daqui hoje refletindo nesta palavra. Que em todas as nossas atitudes a gente possa estar agradando o nosso Deus. Porque uma pessoa, se coloque de pé, uma pessoa, quando é agradada, ela tem prazer de recompensar.